Você já deve ter ouvido falar de Cat Ghost, mas se não, sem problemas. Eu tô falando de uma websérie postada no YouTube entre 2017 e 2019. Ela tem elementos de terror e suspense, além de que cada episódio carregava um jogo interativo em si, que servia para contar mais sobre a história daquele universo. História essa que se tratava de, principalmente, 3 personagens. Elon, que era representada pela figura de um gato. Nara, que era representada por uma fantasma. E Gideon, um ouriço. Eu vou tentar evitar grandes spoilers, mas para uma experiência melhor eu recomendo que assistam a série. Em suma, durante o decorrer da história você descobre que os personagens vivem numa espécie de purgatório, por terem feito coisas terríveis e não perdoadas durante suas vidas. Elon é categorizada como uma sedutora, uma bruxa que fez uma criança inocente cometer atos cruéis em prol de um objetivo de um plano que não é o nosso. Nara foi um prosélito, uma criança que foi seduzida por Elon e responsável pela morte do seu próprio cachorro, Azuli, graças às palavras de Elon. Gideon, o juiz, um pai que, por pressão externa, condenou a própria filha, Nara, à morte, por feitiçaria. Além do mais, durante a história, vários conceitos são apresentados, como por exemplo a chave, um objeto dourado que supostamente seria um jeito de se comunicar com seres de outro plano, utilizado por Bethany, a mãe de Nara e esposa de Gideon, que não está presente nesse purgatório e nem na vida real. Além do Skinwalker, uma criatura que possui os personagens da trama comunicando mensagens e que já foi brevemente mostrado como um vírus de computador. Mas o ponto que eu quero chegar não é esse e ainda não tá perto, mas antes eu preciso falar sobre as pontas soltas da série. Skinwalker, como mencionado anteriormente, aparece frequentemente nos episódios mais posteriores da série. Ele já foi retratado no começo do 12º episódio como uma espécie de vírus de computador, mas durante o último episódio, ele possui uma entidade e revela que Elon criou ele durante um ritual que deu errado. Provavelmente o ritual que Elon e Nara fizeram sacrificando Azuli, o cachorro de Nara. Quem é você? Você me criou. Quando você e aquela fatia fudiram com o ritual. Oh céus. Você é uma pecadora, você é uma puta, você é uma latinha. Não. Você é uma lata, Não, você é um monstro, você é a pior, você é vazia. Não faz sentido a entidade do Skinwalker ser um vírus de computador, visto que ele foi criado 500 anos antes do primeiro computador sequer existir, levando em conta que Elon e Nara viviam durante a época da Inquisição, fazendo da cena dele como um vírus ainda um mistério em aberto da série. A Observadora é uma entidade que aparece como forma de machucar e fragilizar Elon, coisa que ocorre poucas vezes na série. Nunca é explicado quem ela é ou por que ela é escolhida para assombrar Elon, por mais que existam diversas teorias apontando que ela seja uma representação de Malone, uma mulher que resgatou Elon quando ela ainda era criança e ensinou feitiçaria a ela. A menina que cava é uma figura que aparece dentro de um dos jogos da série, em um conto, e também é representada como um sapo dentro do purgatório que os protagonistas vivem nos episódios mais posteriores da série. Ela também nunca foi explicada nada além disso e continua sendo um mistério em aberto até os dias atuais. Quando você termina Cat Ghost, a primeira reação é obviamente ir atrás. Você quer entender as coisas que ficaram soltas, você vai procurar, ler páginas e páginas do wiki, até descobrir que a maioria desses conceitos e assuntos foram abandonados e nunca resolvidos. Teorias surgiram na época, mas nada de forma concreta. O que eu quero dizer não é sobre as pontas soltas da série, mas sim como é um sentimento bizarro contemplar o cemitério que se tornou a comunidade da série nos dias atuais. Eu não tô falando só de Cat Ghost, e eu imagino que seja até um sentimento recorrente na vida de muitos. Sempre tem uma mídia, um filme ou aquele jogo bem antigo que não é mais comentado hoje em dia, que ninguém mais fala sobre e que acabou se tornando nada mais além de uma história perdida no tempo. Cat Ghost é um exemplo que eu gosto de usar para refletir sobre esse sentimento, porque se tornou nada além disso, uma história incrível, contemplativa, cheia de significados e aberta a interpretações, mas que acabou se tornando algo deixado para trás, tanto pela comunidade quanto pelos seus criadores. Pouca informação se tem nos dias atuais da equipe por trás de Cat Ghost e eles nunca tiveram nenhum projeto grande ou significativo há pelo menos 6 anos. Isso traz uma sensação muito específica de vazio, como olhar o perfil de um amigo que você nunca mais viu ficar online depois de anos sem se falar.
É como se você tivesse perdido algo pro tempo. Outra mídia que me faz sentir isso é um jogo chamado A Story About My Uncle. É um jogo relativamente conhecido, principalmente pelo youtuber Golart ter usado ele muitas vezes como plano de fundo dos seus vídeos. Mas foram poucas pessoas que realmente jogaram ele e prestaram atenção na história. O jogo tem cenários maravilhosos, além de mensagens secretas específicas que falam sobre como a história pode ser interpretada como uma forma do protagonista de lidar com o luto pela morte do seu tio. Vários aspectos do mundo do jogo não foram explorados, deixando vários questionamentos a respeito da raça que habita aquele mundo e o que existe além da visão geral que a gente tem do jogo. Porém, esse tipo de pergunta deixou de ser questionada há muitos anos, visto que o jogo nunca recebeu atualizações, nem anúncios de expansões ou continuações, desde o lançamento dele em 2014, fazendo dele mais uma história esquecida. Eu acho esse tipo de fenômeno muito interessante e um tanto quanto triste de se observar. São obras bem trabalhadas, com universos complexos, interessantes e pontas soltas que deixam a curiosidade maior ainda, mas que com o tempo deixaram de ser questionadas e viraram um pedaço de história perdida no limbo. Por um lado, talvez as dúvidas que nunca serão respondidas alimentem o amor por essas mídias. A curiosidade e a vontade de falar sobre elas, afinal, é isso que me moveu a fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora. Mas por outro, é um tanto quanto triste. Eu acompanho essas duas obras desde seus lançamentos, mas eu imagino como deve ser estranho assistir Cat Ghost pela primeira vez nos anos atuais e perceber que mesmo depois de 8 anos tem coisas tão óbvias e escancaradas, mas que nunca foram explicadas, resolvidas, ou que deixaram de ser teorizadas há muito tempo pelo pessoal que já esqueceu da série. São perguntas que provavelmente vão vagar no espaço para sempre. Infelizmente, tem muito pouca coisa que se possa fazer a respeito disso. Mesmo com um hipotético anúncio de continuação para qualquer uma dessas obras, será muito difícil elas se reunirem em popularidade. Talvez faça parte desse tipo de história termos que contemplar ela aos poucos indo mais para longe da bolha de assuntos que a gente conhece. Eu também acho importante falar que eu não estou dizendo que são mídias mortas ou muito menos a tal da Lost Media. Ainda existem pessoas que pensam e falam sobre essas mídias, por mais que provavelmente não passem de 15 ou 20. Mas eu tô falando mais sobre como é assustador entrar no Reddit, o lugar que você vai pra ver todo mundo que gosta de algo falando sobre esse algo, e ver que não tem post relevante há mais de 2 anos. Ou abrir a página da Steam do jogo e ver que ele nem tem avaliação recente. São histórias que estão lá, qualquer um pode pegar, jogar ou assistir a qualquer momento, elas não estão perdidas, elas estão sempre ali. Elas não são podres em qualidade, em nenhum aspecto, mas o tempo acabou levando elas de forma muito específica e um tanto quanto triste. Eu tenho certeza que existem diversas outras mídias que retratem esse sentimento, mas eu acho que essas são as que eu mais gostaria de falar sobre essa sensação específica, visto que foram e são muito importantes para mim. Ainda é meio assustador querer comentar sobre elas e ver um cemitério de assuntos e pessoas que já se interessaram um dia pela obra, mas que deixaram de comentar há muito tempo. Essa sensação específica é muito estranha e eu não consigo definir em palavras o que causa ela. Eu não sei as causas exatas desse fenômeno e o que tem de diferente nesse tipo de mídia que leve ela para esse tipo de ruína. Mas eu acho importante que você não deixe que isso te impeça de consumir essas histórias. Não deixe que só porque uma wiki é incompleta ou um Reddit é consideravelmente morto, isso te impeça de comentar, falar sobre e contar para outras pessoas a obra que você contemplou. Continue assistindo, continue falando sobre, e nunca deixe que sua obra favorita seja deixada para trás. Afinal, o que é uma comunidade senão uma pessoa que acabou comentando sobre um projeto para outra? O que é uma wiki senão várias pessoas juntas catalogando uma mesma obra em comum? O que é um Reddit senão vários serizinhos falando sobre a mesma mídia que todos gostam? E no final das contas, o que é uma obra senão as pessoas que consomem e falam sobre ela?